A polícia deflagrou na manhã de hoje mais uma fase da Operação Rolezinho e cumpre mandados contra suspeitos de manobras perigosas em vias públicas do estado do Piauí. A ação aconteceu em 3 cidades, entre elas o município de Oeiras. Lá na primeira capital do Piauí, a pouco mais de 80 quilômetros de Picos, a polícia também está intensificando as ações para tentar combater essa prática perigosa do grau, que popularmente já é conhecido no Piauí como grau, essas manobras perigosas. É menino levantando pneu de moto, fazendo manobra perigosa, às vezes correndo demais nas vias públicas, trazendo risco para a população. Infelizmente, em alguns casos já registrados no interior do Piauí, gente que foi morta de graça, porque o cidadão, levantando o pneu da moto, acabou perdendo o controle do veículo, colidindo contra alguém que não tinha nada a ver com a situação e, infelizmente, acabou morrendo. A gente vai ter mais informações sobre essa operação deflagrada lá na cidade de Oeiras, com a equipe de reportagem da Vitória Saldanha, que volta ao vivo dentro do Jornal de Picos, está trazendo mais detalhes, Vitória, sobre essa ação para a gente. Olá para você mais uma vez, muito boa tarde. Olá mais uma vez, Clepson, boa tarde a você que nos acompanha. Olha, durante essa operação foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, tanto aos veículos que eram utilizados nessas infrações, quanto também aos aparelhos que eram usados para divulgar e incentivar a participação principalmente de adolescentes nessas práticas perigosas. Nessa operação foram aplicadas várias medidas cautelares expedidas pela Justiça, também oriundas de 3 investigações diferentes organizadas pelos municípios. Conforme as investigações, os alvos dessa operação, eles promoviam manobras perigosas com motocicletas, manobras essas conhecidas como grau, que colocam de fato a vida da população em risco devido à complexidade e à gravidade dessas manobras que eram realizadas em via pública. Essas ações, além de serem realizadas para todo mundo ver, elas também eram gravadas e divulgadas nas redes sociais, mais uma vez de forma a incentivar a participação de outras pessoas, e o alvo principal eram os adolescentes. Os alvos dessa operação, eles estão submetidos a essas medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar no período noturno, a proibição de conduzir veículos automotores e de frequentar bares e estabelecimentos similares. Também foi determinada a exclusão de conteúdos nas redes sociais que eram relacionados a essas práticas ilegais. Todos os envolvidos foram notificados das decisões judiciais e tiveram os veículos apreendidos. Esses veículos permanecem sob determinação da Justiça, retidos até uma nova deliberação. A Delegacia Seccional de Oeiras orienta também a população a colaborar com essas operações, fazendo denúncias de forma anônima. Você falava há pouco que essas manobras, esses graus, dados por esses motociclistas, eles colocam de fato a população que presencia em risco. Então, justamente essas pessoas que precisam lidar com esse tipo de manobras, essas infrações diariamente na rua de casa, ou presenciam de alguma forma, a participação através de denúncias dessas pessoas é muito importante para, de fato, eliminar esse tipo de infração em toda a região. Eu volto com você no estúdio, Clepson. Ok, Vitória. Importante essas operações e que cada vez mais se torne frequente essas ações da polícia para tentar combater, dar um fim nesse tipo de prática que não tem graça nenhuma. Essas brincadeiras, brincadeira tem graça, essa não tem. Não é divertido, não é entretenimento, não é lazer. Existem outras formas de você se divertir do que você estar levantando o pneu de moto. E às vezes eles se reúnem, eles criam verdadeiros eventos. Dependendo da cidade, no Piauí, às vezes você encontra no final de semana um grupo até de 50 motociclistas se reunindo para praticar o grau, para levantar pneu de moto, fazer manobras perigosas. Outro dia, Vitória, inclusive eu vi um vídeo de que a moça, é incrível assim, você
É só vendo para você acreditar. E você vendo, você ainda não acredita. O rapaz levantou o pneu da moto, a menina que estava na garupa passou por debaixo das pernas dele e ela passou a ser a pilota do veículo. É uma cena assim que você fica, meu Deus do céu, um descuido. Acaba morrendo, quebrando o pescoço, às vezes matando alguém por uma brincadeira que não tem graça nenhuma. Vitória, eu queria agradecer as suas informações. Aqui em Picos, inclusive, a Polícia Militar deveria intensificar cada vez mais esse tipo de operação, para ver se a gente coloca um fim nesse tipo de brincadeira que não tem graça nenhuma, esse tipo de prática perigosa que é o grau. Popularmente hoje, quando se fala em grau, as pessoas até já sabem do que é que se trata, porque a própria Secretaria de Segurança Pública do Piauí tem criado verdadeiras campanhas educativas para tentar explicar para as pessoas, os jovens principalmente, adolescentes, que existe um risco muito grande quando você faz esse tipo de manobra perigosa. Fora o crime também que você pode estar sujeito a estar cometendo. Então, para você que está acompanhando o Jornal de Picos, às vezes você tem esse hábito, esse infeliz hábito, coloque a mão na sua consciência, vamos parar de fazer isso para ver se a gente consegue deixar as vias mais seguras. O trânsito já é tão perigoso, por si só, o trânsito já é muito perigoso e ainda vem um cidadão, às vezes, levantando o pneu de uma moto, colocando em risco a vida de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. Além do grau de fazer essas práticas perigosas de manobras, outra coisa que incomoda muito, e eu tenho recebido com muita frequência mensagem do telespectador do Jornal de Picos reclamando de canos, os canos da moto, do quê? Turbal. Olha o João me ajudando. Turbal, né, João? O nome daquilo ali. Rapaz, aquilo faz um barulho que incomoda de um tanto, é insuportável. E eu fico me perguntando, rapaz, o cara tem uma moto nova, o cara compra a moto bacana e coloca um cano daquele, pra quê? Às vezes o cidadão ele está a 1 quilômetro de distância e você já consegue escutar o barulho da moto. E quando não é só o barulho, ele ainda faz um negócio, João, na moto que dá uns pipocos, né? Parece tiro, parece bala. Então é outra coisa que incomoda muito, que inclusive eu dou até uma sugestão aqui para os nossos parlamentares, vereadores de Picos. Ô vereador, vamos fazer uma lei aqui para Picos, para a gente colocar em prática, para quem colocar um cano daquele, Catron também, né, João? Chama de Catron também, né? Acho que é Catron, Gadron, Catron, um negócio assim. Já pensou, meu vereador, você fazer uma lei, quem colocar um cano daquele receber uma multa? Rapaz, seria bacana, seria muito bom. A Secretaria de Trânsito de Picos colocar umas blitz. O cidadão passou de moto com um cano barulhento, a moto fica apreendida. Você só retira a moto quando colocar um cano decente, que não incomode as outras pessoas. Seria interessante, né? Para você que está acompanhando agora o Jornal de Picos, o que é que você acha? Daqui de Picos, os vereadores fazerem uma lei dessa, proibindo a utilização desse tipo de cano. Ô Aline, coloca aqui para mim o WhatsApp na tela, para eu saber a opinião do meu telespectador, para você que está acompanhando agora o Jornal de Picos. Esses canos incomodam, esse barulho incomoda? Você é a favor de uma lei que proíba colocar esse tipo de cano nas motos, que as pessoas paguem multa quando forem pegas com esse tipo de cano? Coloca a tua opinião para mim aqui, ó. Manda a tua opinião para mim no 981 30 90 69. Eu estou aqui com o Jornal de Picos até 13h e eu quero saber a sua opinião. Vou ler a sua participação ao vivo aqui dentro do Jornal de Picos sobre esse assunto. Sobre grau, se você acha que é importante essas operações para proibir o grau e mais do que isso, o que é que você acha desses canos barulhentos que alguns motociclistas têm na moto e se você é a favor de uma lei para proibir, para multar motociclista que tem esse tipo de cano? Vai participando, vai interagindo, eu conto com a sua participação.